Boa noite. Boa noite, pessoal. Como estão? Boa noite. Ok, coach, estamos aqui. Como estão? Deixa lá, tá tudo bem, não se apaga do coach. Todos. Tudo bem. Eh, Thanks. então, como é que foi o dia de trading? Fizeram um trade? Esse é o Langa, né? Fez trade, está a operar, como é que está? Sim. Como é que está sendo? Estou a operar, estava nos pares hoje. Tive um dia proveitoso mesmo. Tive um dia lucrativo. Mesmo agora estou a sair de um trade. Agora, até que, coach, vinha já com aquilo ali, com uma inquietação que queria perceber do coach. Ok. Alô, estamos a ver? Consigo ouvir. Ok. Coach, hoje, por exemplo, estava focado, estava num trade, hein? Mas depois tive que sair do trade por causa daquilo ali do. Oh, Conseguem me ouvir? O Langa ficou fora. O Langa ficou fora. Yes, Langa. sim, coach. Não, eu Yeah. falava daqui de uma situação do investing demorar a mandar a notícia para a gente só ver que as coisas já estão a acontecer, pá. Não, Mas o que acontece é que os investidores têm a notícia, de certeza, a notícia sai antes de ser publicada, estás a perceber? Então, ok. nós temos um pequeno atraso. Claro que sempre vais receber um pequeno atraso, seja de 1 minuto ou uns 30 segundos, estás a ver? Porque a plataforma não Yeah. vai publicar de imediato no momento em que é lançado a notícia, né? Pode levar um tempinho para eles conseguirem publicar naquilo que é a rede. Ok? Agora, os investidores que estão lá, por exemplo, seja num congresso ou estão lá, por exemplo, ao vivo, eles já têm informação ao vivo e muitas das vezes eles já têm mais ou menos o resultado daquilo que vai acontecer. Ok? E só estão Antes lá à de ler, espera para já poder. sabe qual é o relatório. Exatamente. Só estão à espera de dar a hora certa para poder executar. Ok? Então, Ok. operar baseando-se em notícias é um pouco complicado e um pouco frustrante às vezes, ok?
Então, Yeah. tem que estar muito preparado mesmo, muito preparado. Agora, usar análise técnica e análise fundamental, tudo em simultâneo, pode já te ajudar a proteger melhor aquilo que são as suas posições e saber mais ou menos o que fazer perante uma posição que já estás nela, por exemplo, a não entrar em pânico também quando for já ver os spikes por aí em diante, porque pode acontecer, surgir uma notícia enquanto estás dentro de um trade, ok? E estavas, por exemplo, num trade de compra e surge uma notícia positiva, mas infelizmente o preço sempre vai procurar buscar liquidez, o preço começa a cair, porque tu sabes que aquilo vai subir, tu não vais entrar em pânico, ok? E até vai te dar mais força de meter, se calhar, mais posições, ok? Por aí. Exato. Agora, é diferente quando não tens nenhum conhecimento sobre notícias ou fundamentos, né? Isso acaba atrapalhando já algumas coisas e as pessoas acabam entrando em pânico em alguns trades que fazem, ok? Por isso que é importante sabermos, estarmos sempre Tá cientes. certo. Yeah. Tá bom. Por exemplo, hoje, né, tem uma notícia das 20h30 que até agora não está atualizado no Invest. Ok, ok. Não sei se é a minha internet que está com problemas ou o quê, pô, mas Deixa eu ver. Investing.com, né? Essa notícia é sobre o quê? a notícia das 20h30 já me escapa, era sobre o quê, mas era uma notícia importante também de 2 estrelas. Ok. Deixa eu ver o calendário econômico. E isso afetaria que parte? Essa de Power também, por exemplo, há bem pouco tempo, essa é USD. Essa de Powell, por exemplo, é das 21, são 21h15 agora, ainda não Algumas notícias. atualizaram também. Ok. Algumas notícias podem não ter dados, tipo, não ser um relatório, assim, ser uma notícia mesmo só, mas sem nenhuma informação que afeta uma moeda. Não sei se já notaste isso. Ok. Existem algumas Não, notícias que eu tomo em consideração que basta ter 2 a 3 estrelas para irá afetar, não, né? não, tens que Sim. perceber que tipo de notícia é. Se for uma notícia, por exemplo, que está trazendo um relatório de taxa de emprego, uma notícia de importação ou Sim. exportação, uma notícia que tem a ver, por exemplo, com FOMC, por exemplo. Não sei se já viste. Eu dei isso aí no curso passado. Uhum. Posso te mandar o Sim, slide sim, para sim, tu de veres, forma, sim, mas... estou a ver. Yeah, Essa exato. Então, e é tem muito aquela, forte, sim. aquela que é a mais esperada do mês. Qual é? Tu conheces? A esperada de todo, por todos os traders. É a notícia que A traz mais Parallel, non-farm payrolls. não Exatamente. Parallel, sim. Non-farm payrolls. Então, são 5 notícias só que são muito importantes aqui. Agora, por exemplo, esta das 20h30, deixa eu ver aqui, 20h30. Afetaria o que essa das 20h30? Ao USD, né? É Então, lá? Sim, disse, sim, USD. Até ok, teve umas movimentações de gráfico, mas não assim tão assustadoras, mas não tão assustadoras, teve sim. umas movimentações de USD. Sim. Isto aqui o que é? É mais ou menos um speech o que é? É mais ou menos um evento, né? Em que parece que foi o presidente do banco que falou, né? Então, se calhar não trouxe um relatório assim que afetaria aquilo que é a própria moeda em si, né? Mas se Ok. fosse por exemplo, uma notícia que tem a ver com a importação, taxa de importação, exportação, a taxa de juros, o É, CPI tem a ver com compras, né? Ou se calhar consumo, né? Consumo da população. Essas notícias aí que e são do muito PIB também, importantes. parece que o PIB também é muito forte, Exatamente, né? exatamente. Isso são notícias muito É, importantes que têm um relatório eh, que faz sentido, tá ligado? Porque aqui ele só está fazendo um speech, mas não trouxe nenhum relatório, ok? Então, se calhar não ia afetar ok. muito aquilo que é o que são os dados daquilo que é a economia. Se calhar só uma palavra que ele disse lá, por exemplo, é que trouxe meteu ou em pânico ou trouxe também aquilo que é a oportunidade de investimento naquilo que são os investidores, ok? Depende também daquilo que Ok. ele disse lá no próprio evento, ok?
Não tem nenhum relatório, já bom. depende daquilo que ele disse. É aquilo que eu disse nas outras aulas, ou nas aulas anteriores. Duas palavras, ou uma palavra que, por exemplo, um governador pode dizer durante um speech, ou durante um evento, pode afetar aquilo que é a economia, ok? Porque ele pode dizer, por exemplo, nós sabemos que o nosso presidente aqui, por exemplo, tem muitos problemas naquilo que é o, o Esses pronunciamento, né? discursos. Os discursos Yeah. dele, por exemplo. Então, algumas palavras que ele profere lá podem afetar negativamente aqueles que são os investidores. Estás a ver? Então, Sim. ele não trouxe Exato. nenhum relatório, mas só fez um discurso, mas esse discurso não foi satisfatório para os investidores e pode atrair negativamente aquilo que é a economia. Então, pode ser o que está acontecendo também com o relatório do presidente aí do Fed, né? Que é o banco de lá dos Estados Unidos, o maior banco dos Estados Unidos. Então, se calhar foi um só discurso, se calhar, mas ele proferiu algumas palavras, se calhar, trouxeram aquilo que é o positivismo ou negativismo da moeda, né? Tá bom, tá bom. Yeah. Mas vou te passar o slide que tem lá as cinco notícias mais importantes. E em número de pips, mais ou menos, quanto é que quantos pips elas movimentam-se só com um relatório, tipo quando surge um certo relatório, né? Dependendo daquilo que é o relatório de tal dia. Yeah. O non-farm payrolls movimenta 160 pips. 160 pips é suficiente para quebrar a banca de alguém. Então, se não estás preparado nesse tal dia, epa, não vale a pena operar. Então, as outras notícias estão abaixo dos 60 ou 50 pips por cada relatório, ok? Que também é suficiente se tu entrares mal ou com um lote que não faz parte daquilo que é a tua gestão de risco. Tá certo. Yeah. Mas alguma dúvida? Por enquanto era essa parte que me inquietava hoje, que me deixava um pouco assim, para poder perceber mais e interpretar melhor das próximas vezes. Perfeito. Cara, Há algumas notícias que mesmo terem... para recordar-me da mensagem que pedi ontem. deixa eu te mandar agora mesmo. Te mandar no privado aí. Ok. Então, guys, mas alguém tem alguma dúvida? Já começaram a praticar, a interpretar os gráficos? Para os que já viam os gráficos, já começaram a fazer o TPC que eu dei, de tentar identificar os padrões, traçar as linhas de tendência e identificar zonas de suporte e resistência. Como é que vai? Isso é algo que temos que fazer todos os dias. Se tu queres ser um trader que já não tem medo do mercado, tu tens que estar no mercado todos os dias. Por mais que não estejas a operar, entrar de manhã, traçar teus suportes e resistências, traçar tuas linhas de tendência, medir com algumas ferramentas vais usar para medir, vamos aprender algumas hoje, tentar simular ou prever mais ou menos um movimento de algum ativo. Isso aí já é muito importante e vai vos fazer bem todos os dias. Okay? Então, não sei se alguém já está nesse processo e como é que está a correr, se está a caminhar, está a ter alguma dificuldade. Como é que vai? Guys, temos que estar juntos, não posso falar sozinho sempre, né? É por isso que eu trago essas aulas interativas, essa comunicação entre nós aqui. Parece que o silêncio diz que está tudo bem. Só estou a tentar enviar algo aqui para o Langa e 0 minutos estou de volta.
Bill. Ok. Consegue identificar bem a tendência, mas tem vezes que as tendências fica difícil de traçar, ok? Vamos ver isso hoje. Essa dúvida é importante. Enquanto não tivermos dificuldades de traçar linhas de tendência por aí em diante, sempre vamos ter dificuldades de fazer boas entradas quando quisermos seguir aquilo que é a tendência. É uma estratégia, né? Seguir a tendência. Ok, já mandei. Então, Bill, vou trazer cá essa para tirarmos a dúvida do Bill, que tem a ver com tendência e traçar linhas de tendência. Vamos procurar um ativo que está numa tendência ou qualquer ativo num tempo gráfico menor para acharmos a tendência. E se tu consegues identificar uma tendência, será uma das melhores estratégias que vais usar ao longo do seu dia a dia como day trader. Então, vamos lá ver. Aqui. Então, dissemos qual é o número de toques que deve ter o preço na nossa linha de tendência. Tem que ser o mínimo 2 toques, ok? O primeiro, o segundo toque e o terceiro vem para validar aquilo que é a tal tendência, ok? Então, no terceiro toque é onde nós já começamos a procurar oportunidades, seja de compra ou de venda, naquilo que é a tendência que o ativo está nele, ok? Então, primeiro e segundo toque são importantes, muito importantes, para nós conseguirmos traçar aquilo que é a nossa linha de tendência. Mas no terceiro toque é onde vem validar, ok? Ou trazer uma validade daquilo que é a nossa linha de tendência. Okay? Enquanto nós não tivermos o terceiro toque, ou se ele não tocar no terceiro toque, provavelmente essa linha de tendência não seja segura para nós operarmos nela, ou não é válida. Okay? Então, e não esqueçam que existem tendências prematuras e existem tendências maduras, é o que vamos ver hoje. Okay? Então, vamos lá procurar um ativo qualquer, pode ser o Bitcoin, óleo, óleo, tá bom, WTI. Então, vou procurar um tempo gráfico maior, tá aqui, semanal, vou apagar isto e consigo ver aqui que realmente o meu ativo está numa tendência de alta. Porque o preço está a criar topos, fundos e cada vez maiores. E aqui veio criar uma espécie de um padrão de reversão, né? Então, temos que estar sempre atentos a tudo que acontece aqui no mercado. Este aqui é o meu padrão de reversão, em que temos um topo duplo aqui. E temos a nossa neckline, isso vimos na aula passada. Vamos traçar aqui a nossa neckline. Esta zona aqui. Então, já sabemos a direção do nosso ativo. A direção do nosso ativo é venda, ok? Estávamos numa tendência de alta, mas depois criou um padrão de reversão e provavelmente estejamos a reverter a nossa tendência, né? Ou já fizemos a reversão da nossa tendência. Então, vamos lá procurar já os tempos gráficos um pouco menores, ou os tempos gráficos que nós vamos usar como day traders. Então, conseguimos ver que aqui, realmente, o preço já está numa tendência de baixa, em que está a criar topos de fundos cada vez menores e conseguimos procurar oportunidades aqui nos tempos gráficos de 4 horas e 1 hora, que são os melhores para desenharmos as nossas zonas e procurar melhores confirmações, ok? Então, aqui posso desenhar a minha linha de tendência deste ponto. Vamos tentar procurar até o segundo aqui, ok? Aqui, né? Esta é a minha primeira linha de tendência.
assim. Tocou aqui, veio tocar aqui. Então, cada vez que o preço aproximar a esta linha de tendência, eu vou procurar oportunidades de venda. Aqui já consideramos uma linha de tendência, porque uniu 2 pontos. Mas para validar essa linha de tendência tem que tocar a terceira vez. E essa terceira vez nós vamos procurar uma oportunidade, porque perdemos quase todo esse movimento. Isto no tempo gráfico de 4 horas. Significa que eu estaria a procurar oportunidades de day trade, ok? Day trade ou se calhar swing trade, né? Fazer trade, por exemplo, 20, 30 dias. No tempo gráfico de 4 horas é possível eu procurar uma oportunidade de entrada e fazer o trade a longo tempo. Mas também posso procurar uma espécie de uma confirmação e procurar entradas no 15 minutos ou 1 hora para fazer day trade, ok? Então, vamos lá ver. Podemos procurar tempos gráficos menores, fazer scalp. Temos a nossa linha de tendência principal, que é aquela lá acima. E agora podemos procurar uma linha de tendência secundária, em que temos este ponto, e podemos unir com os outros aqui. Esta é uma linha de tendência secundária, ok? Em que tivemos aqui múltiplos toques. Assim, ok? Em que conseguimos ver que aqui, vou passar isto com vermelho para identificar uma resistência. Assim. Vou aumentar isto. Ok. Aqui eu consigo ver que esta aqui é uma linha de resistência. Isso é um tempo gráfico de 1 hora. E é uma linha de tendência válida. Em que teve aqui 1, 2. Aqui no terceiro toque, eu já podia procurar oportunidades de venda. Por quê? Porque é válido. E vejam que ele criou um padrão gráfico, um padrão de velas, que é o bearish engulfing. Então, após rejeitar aqui a nossa linha de tendência e depois formar um candlestick aqui de venda, que eles nos mostram uma reversão, provavelmente seria uma boa oportunidade para fazer a entrada aqui e colocar o stop loss um pouquinho acima daqui, deste ponto mais alto, acima, próximo à nossa linha de resistência ou à nossa linha de tendência. Então, este toque, esse terceiro toque, vinha para realmente validar aquilo que é a nossa linha de tendência. Então, se eu perdesse essa oportunidade, viria a procurar novas oportunidades aqui, após o preço aproximar a minha linha de tendência novamente, que seria mais ou menos o quarto toque seria aqui. Podia considerar também este ponto, ok? Não seria o quarto, seria vários, já toques aqui atrás. Ok? I couldn't find that in your Apple Music library. You can ask me to play a radio station or ask for your music on a different app. Ok, temos os outros pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, são múltiplos toques. E aqui poderia ser também uma zona para procurar uma oportunidade. Aqui também mais outra oportunidade. E aqui uma oportunidade. Mas agora consegues ver que nessa região o preço conseguiu fechar fora daquilo que é a minha linha de tendência. Aqui. Ele rejeitou, mas já em cima daquilo que é a linha. E depois o preço comprou um bocado e em vez de rejeitar já de cima para baixo, está a rejeitar de baixo para cima. O que ele está nos a mostrar? Que esta zona aqui era uma resistência, virou suporte aqui. Então aqui eu já ia procurar oportunidades de compra. Okay? Tivemos aqui um padrão de velas, bullish engulfing, e o preço está a começar a subir. Mas pode vir terminar onde? O preço pode voltar a cair aqui, já na minha linha de tendência primária. Sabemos que essa aqui é a nossa linha de tendência secundária. O preço pode vir até esta região e nos dar oportunidades de venda novamente, ok? Então, o preço pode fazer isto até aqui e depois voltar a cair, ok? Então, essa aqui é a minha ideia para aquilo que é o trade do óleo, baseando nas linhas de tendência, ok? Agora, se eu quiser me focar já em
em zonas na forma horizontal, eu posso procurar outras oportunidades ou outros setups naquilo que é a linha horizontal, ok? Em que aqui tenho uma espécie de um flip zone aqui, ou uma zona de resistência, aqui nesta região, ok? Conseguimos ver, temos aqui, vendeu, tocou aqui, caiu e tocou aqui novamente e está a cair. Então, esta aqui posso considerar uma zona de resistência, que provavelmente vou procurar oportunidades após o rompimento desta região, ok? E se ele romper, de certeza vai fazer um reteste aqui nesta mesma zona, e depois do reteste, vai voltar para aqui, para essa minha zona, que é a resistência, né, numa linha de tendência. Então, são as minhas ideias, ou é mais ou menos o meu setup naquilo que é o trade de óleo, ok? Então, posso também procurar um outro ativo que também está numa tendência de alta, provavelmente já esteja a cair. Este ativo aqui é muito, mas muito bom para operar ele, porque é muito simples de identificar muitos padrões, né? Que é o USD/JPY. E uma vez que as duas economias são fortes, seja o dólar e o Japanese Yen, e podemos ver que é uma luta forte aqui para tentar puxar aquilo que é o preço do dólar, ou como também para aquilo que é o enfraquecimento daquilo que é a moeda japonesa, ok? Então, conseguimos ver que este ativo está numa tendência de alta, ok? Este ativo está numa tendência de alta, podemos procurar um tempo gráfico maior, que é o semanal. Então, no semanal, podemos traçar as nossas linhas de suporte e resistência de forma horizontal e também as mesmas linhas, seguindo aquilo que é a linha de tendência, né? Então, como estamos numa tendência de alta, vamos traçar para cá. Esta aqui é a minha linha de tendência principal. Vou marcar assim. Temos um ponto aqui, o segundo aqui, são válidos, né? Cada vez que aproxima a linha, ele rejeita ou compra, ok? Posso marcar. Este é o meu tempo gráfico maior, semanal, não esqueçam. É muito importante passar desses tempos gráficos todos. Aqui rejeitou. E depois aqui comprou. Então, essa linha de tendência é válida, ok? Para mim, porque já tem 1, 2, 3, 4 toques. Então, na próxima vez que o preço aproximar nessa região, eu posso começar a procurar oportunidades, esperar uma boa confirmação para aquilo que é a compra. Agora, vamos lá traçar linhas de tendências horizontais. Temos esta linha também que podemos considerar. Okay. Deixa eu diminuir o tamanho desta linha. Assim. Temos esta outra linha, podemos considerar também. Era a resistência, o preço cada vez que aproximava, vendia. Mas aqui depois rompeu esta mesma linha. Rompeu, fez o reteste aqui e comprou, deu um rally. Okay. Então, nós já vimos sobre movimentos impulsivos e movimentos corretivos, por aí em diante. Após o movimento impulsivo, nós esperamos uma correção. E após a correção, vamos procurar oportunidades de compra novamente, porque provavelmente, ou a probabilidade de haver um novo movimento impulsivo é maior. Okay? Então, temos essa linha. Podemos traçar uma outra linha. Uma linha primária, por exemplo, que eu estou a ver aqui, assim, ok? E também houve oportunidade aqui. Isto aqui, para mim, é um padrão que nós vimos há dias. E não expliquei que aqui no TradingView é possível vocês pegarem alguns padrões só por toques de alguns pontos, ok?
como o padrão do triângulo, em que é possível eu identificar um triângulo através dos toques, assim, por exemplo. Ok? Então, saber, por exemplo, o preço tocou no ponto A, B, B para C, C e D. E aqui ele já vai me dar mais ou menos o shape daquilo que é o triângulo e quais serão os próximos toques do próprio triângulo, né? Conseguem ver que ele respeitou um bocado essas zonas aqui, ok? Aqui houve um toque, aqui houve outro, aqui vendeu, assim sucessivamente. E nós já sabemos o que acontece quando temos um triângulo simétrico, um triângulo ascendente, por aí em diante. Okay? São coisas que nós vimos na aula passada. E depois o preço comprou e continua aquilo que é a tendência. Então, traçando de forma horizontal, eu teria, por exemplo, aqui um flip zone, esta região aqui, onde sempre tiverem candles que não fazem parte daquilo que é o movimento, é porque houve uma certa reação com o preço, ok? E essas zonas podem ser zonas de suporte ou resistência. Então, aqui houve uma reação, provavelmente haverá no futuro, é o que está a acontecer. Aqui houve uma reação, ok? Então, provavelmente no futuro haverá uma também. E aqui também, isto aqui é um padrão. Aqui é um padrão, isto. Assim. Assim. Ok. Então, isto já não me interessa, já é o passado, isto aqui é uma fase corretiva, não vai afetar nada no preço quando voltar para esta região. Então, aqui, houve reações, conseguimos ver. Aqui era uma resistência, rompeu agora suporte, testou a primeira vez, criou uma zona de resistência, testou aqui o suporte e depois rompeu aquilo que era a nossa resistência e o preço agora está aqui no suporte. Então, o que é que acontece? Provavelmente vai testar esse suporte aqui. É o que está a acontecer. Testou a primeira vez e agora estamos nessa região novamente. Mas, infelizmente, ainda não tivemos nada que nos mostre uma reversão. Então, o preço temos duas probabilidades. Temos uma de o preço romper, testar aqui já como um suporte, aliás, como resistência, desculpa, depois despencar novamente para esta zona, como também o preço já pode me dar aqui um padrão, né? Um padrão de reversão, assim, em que vai romper esta mínima aqui, e depois se calhar testar aqui e continuar. Então, eu posso procurar esses dois tipos de cenário. Posso procurar esses dois tipos de cenário. Né? Então, isso é a direção que eu estou a tentar especular ou prever. E agora o preço está a brincar nessa região aqui. Mas conseguimos ver que cada vez que o preço aproxima aqui, aparecem candles de venda, de compra, desculpa. E temos aqui temos que começar a desenhar os nossos toques. Tivemos um aqui, one touch point, second, third, fourth. Ok, tivemos 4 toques até agora e o quinto. Ok. Então, o que nós devemos procurar agora são oportunidades de compra se por acaso haver uma reversão. E se o preço romper, provavelmente vamos procurar por oportunidades de venda ou uma continuação de venda. Então, já tivemos múltiplos toques aqui, ou estamos a consolidar aqui em tempos gráficos menores nessa mesma região. E se quiséssemos procurar oportunidades, teríamos que tentar procurar a estrutura, desenhar mais ou menos o que está a acontecer e estruturar melhor o nosso preço. Aqui, ok, temos uma espécie de uma consolidação aqui, em que o preço, cada vez que aproxima essa região, ele vai vendendo. E aqui embaixo é a nossa zona de suporte também. Estamos numa consolidação também. Aqui, essa região. Cada vez que o preço aproxima aqui, compra. Então, temos duas oportunidades aqui nos tempos gráficos menores também, né?
Sabemos que numa consolidação, geralmente nós temos que esperar o rompimento. Por quê? Porque se entrarmos aqui a vender, comprar dentro da consolidação, o preço depois pode nos trair. Então, vamos procurar oportunidades quando o preço romper aqui, fazer o reteste e continuar. Como também podemos esperar o preço romper aqui, fazer um pequeno reteste e criar a reversão para venda. Então, estamos nesse cenário, naquilo que é o USD JPY. Outro ativo, se estiver tudo bem, Bill, pode escrever no chat, se tiver entendido como traçar linhas de tendência, como identificar as linhas de tendência e também como identificar as zonas, seja de suporte ou resistência. Nasdaq, tempo gráfico semanal. Este é um dos melhores ativos também para operar, mas muito volátil. Se não estás preparado para operar, não vale a pena operar este ativo. Então, conseguimos ver que aqui estamos numa linha de tendência, ou estamos numa tendência de alta, assim. Ok. Temos aqui one touch point, second touch point. Então, provavelmente, se o preço aproximar a esta região, teremos aquilo que é oportunidades de compra, ok? Agora, estamos aqui perante uma linha de tendência ou numa tendência de baixa, que pode ser um momento corretivo desta tendência de alta, ok? Em que se formos a ver, o preço realmente está a respeitar a nossa linha de tendência. Tivemos aqui um toque, segundo toque, terceiro, e provavelmente o preço nos deu oportunidades aqui na venda, no quarto, no quinto, e até ele aproximar a esta nossa linha aqui, para depois romper esta linha e continuar aquilo que é a compra, ou romper, entrar, continuar nesse mercado de venda que estamos nele. Tempo gráfico menor, já vimos a direção, é venda. Então, se tivesse procurado oportunidades de venda nesses pontos, terias mais lucro do que procurando oportunidades de compra em zonas, por exemplo, em zonas que não são zonas chaves, né? Podemos assim chamar. Então, se fosse para operar no diário, teríamos aqui várias oportunidades e trades perfeitos, ok? Vamos lá ver aqui, primeiro, traçando linhas horizontais, ok? Aqui conseguimos ver que temos uma espécie de uma zona aqui de resistência muito forte, e esta zona nos deu oportunidades de reversão do preço. Tivemos aqui uma espécie de double top aqui, né? E depois tivemos a nossa neckline aqui, ok? Então, aqui na nossa neckline, temos oportunidades de venda aqui. Tivemos oportunidades de venda. Embora o preço não tenha tocado, mas aproximou e nos deu um outro padrão. Isso aqui é um outro padrão. Aqui é um double top também. Mas só vamos ver nos tempos gráficos menores, 4 horas, 1 hora, por aí. Então, temos aqui o rompimento, uma espécie de um reteste, em continuação de venda. Aqui, por exemplo, ok, este aqui não é válido, o preço entrou um pouquinho mais e rompeu de uma forma não muito satisfatória. Aqui rompeu a primeira vez, manipulou, segunda, terceira vez rompeu e depois é que veio fazer um reteste. Não muito satisfatório. Então, se traçarmos essas linhas horizontais, podemos traçar esta,
Temos que traçar esta aqui. Aqui temos um Head and Shoulders. Consegue identificar Bill. Aqui temos Right Shoulder, Head, Left Shoulder. Aqui. Okay. Aproximou uma zona de resistência na nossa linha de tendência, que é resistência, e nos deu um padrão de reversão. E o preço está a continuar a cair. Então, podemos ter oportunidades aqui, mas o preço, se romper esta linha de tendência, provavelmente esteja a violar aquilo que é a estratégia que nós estamos a ter perante esta linha de tendência. Okay? Então, se ela romper, provavelmente vai violar a nossa linha. Então, nós não queremos que ela rompa. Provavelmente procuremos oportunidades aqui, né, para continuarmos aquilo que é a nossa tendência de baixa. E se romper, há mais probabilidade do preço vir para aqui, ou 50% daquilo que é o movimento desta linha de tendência. 50% disto teremos que medir com uma ferramenta que é chamada de Fibonacci, que é medir do ponto alto ao ponto mais baixo, que seria este, e os 50% seriam onde? Seriam esta zona aqui que eu estou a falar dela aqui. Okay. Então, se ela romper, pode vir para aqui e depois continuar a cair para aqui. Okay. Violou a nossa linha de tendência, mas por causa desta zona de desconto que entra em confluência com nossa resistência, pode vir a cair. Okay. Então, é assim como se determina ou se desenha linhas de tendência por aí em diante. Ok, guys? E mais alguma dúvida? Ou podemos avançar para aquilo que é a aula. E... Yes, Bill? Boss, há uma pequena cena aí que eu não estou a apanhar bem, Sim. não é? O primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, ok? O terceiro toque de confirmação, não é? Sim. Validação da linha de tendência. Exato, validação, soda. E no quarto toque, como é que você pode saber saber que ali o preço vai tocar e continuar com a tendência, ou pode tocar e romper a linha da tendência? Como que você pode identificar? Nós falamos de candlesticks, né? Que são velas. As nossas velas são muito importantes, muito, mas muito importantes aqui no nosso dia a dia como traders. As velas é que vão nos dar aquilo que é a informação que nós precisamos para um certo passo que nós queremos ter aqui no mercado. Então, vamos lá desenhar essa linha aqui e acharmos mais ou menos quando é que temos um rompimento seguro para entrar e quando é que o rompimento é fraco, por aí em diante. Então, eu falei isso nas últimas aulas, ou sempre explicava aqui nas aulas anteriores. Temos aqui, estamos numa tendência de baixa, em que o preço vem caindo, né? Criou aqui o primeiro candle, segundo, o terceiro, todos são candles de venda, né? E depois tivemos o terceiro, já um pouquinho curto, os candles começam a desacelerar quando chegam nessa região, né? E depois temos um candle aqui um pouco forte, para quê? Para poder romper essa região. E rompe mais ou menos assim, ok? Em que temos cerca de 70% do corpo da vela fora, ok? Ou ainda dentro daquilo que é a nossa zona, essa aqui é a zona de suporte, né? Daquilo que é a nossa zona, e 20 ou 30% aqui fora daquela zona que nós pretendemos romper, ok? E depois vês, por exemplo, uma outra vela assim. Este rompimento para ti foi com sucesso ou foi fraco, foi muito viável? O que tens a dizer sobre esse tipo de rompimento? Segundo as aulas que eu venho te dando,
o rompimento ou a maior parte do corpo da vela tem que estar fora da zona que nós pretendemos romper. Então, este rompimento aqui é falso para mim. Por mais que veja essa próxima vela aqui, tu não vais entrar se o preço não vier fazer um reteste aqui e continuar a cair. Okay? Aí tu vais esperar. Mas, se o preço estiver a vir, por exemplo, vem criando velas de força, 1, 2, assim, velas de força mesmo. O preço até pode desacelerar um bocado, assim, e depois criar uma vela destas. Tu tens um rompimento aqui com mais intensidade em relação a esta aqui, ok? Ela aqui já está a mostrar que realmente os vendedores não estão não estão a olhar para trás, ou não querem saber desta linha aqui. A intensidade de venda é maior em relação aos compradores. Enquanto que aqui, os compradores não conseguiram, ou os vendedores não conseguiram romper esta zona com muita força, ou com muita intensidade. O que pode acontecer aqui, provavelmente, é depois haver um pouco de indecisão nessa região, ok? Haver uma espécie de uma indecisão aqui, em que vai aparecer um doji para mostrar que não há uma ideia clara daquilo que provavelmente pode acontecer, ok? Podem aparecer dojis ou começar a aparecer múltiplos candles de indecisão aqui nessa região. Acontece muito e acontece ultimamente eu tenho visto aí nos índices sintéticos. Por isso que é preciso estar muito, mas muito atento perante este tipo de situação. Parecem candles de indecisão, te manipulam um bocado, vendem mais um pouquinho aqui, mas porque o meu rompimento aqui não foi satisfatório, eu vou esperar uma espécie de um reteste nessa região. Então, depois o preço já começa a subir, criando candles de compra, cria o segundo aqui, e vem para fazer o reteste. O que você espera ver no reteste? No reteste você vai esperar ver uma rejeição daquilo que é a vela que vai aproximar nesta zona. Mas, após a rejeição, ok? Temos aqui uma espécie de uma rejeição. Temos uma vela assim, ok? Podemos. Então, tens uma rejeição aqui. O que provavelmente vai esperar ver é o próximo candle a te mostrar uma intensidade daquilo que é o próximo movimento. Se ele rejeitar aqui, não se preocupem com as velas do jeito que estão a ser desenhadas, é só mesmo para dar ideia. Então, ele se rejeita aqui, tu já tens que esperar a próxima vela. E se a próxima vela for uma vela de força aqui, a cair, significa que o próximo movimento é este, sem dúvida. Rompeu, veio fazer o reteste, apesar do rompimento não ser satisfatório, tens que sempre esperar o reteste. Esperou o reteste, viu uma rejeição, e se a próxima vela for uma vela de força, naquele sentido da rejeição, provavelmente o preço vai continuar a despencar. Okay? Provavelmente o preço vai despencar. Agora, se o preço rejeitar essa zona, de repente, criar uma vela a romper aqui, significa que tens que controlar a intensidade do tal rompimento. Se esta vela aqui tiver maior corpo acima daquilo que é a zona a ser rompida, significa que o próximo movimento será de alta, ok? Então, é muito importante perceber qual é ou como deve ser feito o rompimento de uma certa região e qual é a intensidade da tal vela ou o tamanho da vela. Ok? Então, vamos lá ver isso aí no gráfico, só para vermos e procurarmos esses rompimentos. Vamos desenhar as zonas e vamos procurar os rompimentos. Nem precisamos ir para longe, temos aqui o nosso Shao USD. Vou desenhar a minha linha de tendência de baixa, aqui. Ok? Minha tendência de baixa. Conseguem ver? 1, 2, 3, 4 toques aqui.
Mas depois, consegues ver que este candle aqui veio e fechou um pouquinho fora aqui. Este aqui é um tempo gráfico diário. Se eu colocar tempos gráficos menores, já de ver que temos uma espécie de um pequeno rompimento e com sucesso aqui. Então, aqui, se desenhares muito, mas muito bem a tua linha de tendência, ajustar bem as coisas, há de ver que realmente faz sentido o que estamos a falar. Já ajustei aqui um bocado, está certo, tocou bem. Aqui vou tentar diminuir o zoom. Importante, tocar bem a vela, não cortar os corpos da vela, mas podemos ter sombras fora. E para quem é esperto, geralmente vai fazer o quê? Vai traçar duas linhas de tendência e traçar isso como uma zona. Traçar linha de tendência que vai tocar no fim, das sombras e traçar outra linha de tendência que toca os corpos das velas. Okay? Isso aí já vai determinar uma zona, em que aí estarei a dizer o quê? Se ele romper as sombras, é que provavelmente o preço vai continuar a subir, porque rompeu as mínimas e as máximas. O corpo e as máximas, né? Então aqui vamos lá ver esta vela aqui, o que é que aconteceu. O preço aproximou aqui e este aqui rompeu, conseguimos ver que a maior parte da vela, ou está mais ou menos 50-50%. Esta vela aqui, é que era muito importante para isso. Então esta vela aqui rompeu um bocado, provavelmente esta vela tenha manipulado algumas pessoas, apesar de ser um bearish engulfing, mas não tivemos nenhuma rejeição ao preço aproximar esta região. Então, tínhamos uma intensidade de venda, de compra maior, ok? Criou um padrão de reversão, nice, que é um bearish engulfing, mas, porque é muito importante também operar com stop loss, o teu stop loss provavelmente estaria aqui em cima e teria sido tirado. Por quê? Porque tu não controlaste esta vela aqui que era muito importante. Veja que aqui quando o preço aproxima, sempre te dá um sinal primeiro. Aqui aproximou, houve uma rejeição e depois uma vela de desaceleração. E depois aqui já a nossa vela que nos indica mais ou menos aquilo que é a reversão daquilo que é a tendência que vinha, que era uma tendência de alta aqui. E depois, novamente, tentaram manipular aqui e houve uma rejeição. Então, significa que essa zona é válida e era uma zona forte. Ok? Depois tentou aqui já criar um padrão gráfico, né, que é o double top. Então, este ponto aqui já era muito importante. Podias entrar aqui, colocar o teu stop loss um pouquinho aqui acima e deixar o preço fluir. Mas já era diferente aqui. Aqui não tivemos nenhuma rejeição e o preço criou um padrão mais manipulador do que outra coisa e o preço já vinha rejeitando de baixo para cima ao invés de cima para baixo. Okay? Vinha rejeitando aqui as mínimas ao invés de rejeitar as máximas. E depois teve esse rompimento que já confirmava muita coisa, né? Este padrão gráfico nós vimos, que é um padrão de continuação, em que temos uma compra, algumas vendas e depois a compra indica uma continuação de compra. Vimos esse padrão gráfico. É só voltarem a ver lá no nosso slide de padrões de vela, né? Então, aqui já era uma oportunidade para tu entrar já comprar. Após ver esse rompimento aqui e essa vela fechar, podias calcular o tamanho desta vela, né? O tamanho desta vela aqui. Ias ver que a maior parte do corpo da vela está fora. Aqui são os 50%, mas aqui temos mais de 50% acima para fora. São 60% aqui da vela, daqui para lá, 60%. Então, fechou mais para cima do que para baixo. E aqui é de entrar neste próximo movimento a procurar oportunidades de compra. Colocava já aqui a entrada e o teu stop loss podia estar entre este ponto aqui, para ser um pouquinho mais curto, e para pessoas mais conservadoras podiam colocar aqui embaixo. Okay? E procuravam oportunidades de 1x3, 1x2, ok? Dependendo daquilo que é o tipo de trader que tu és. És um trader um pouco mais conservado, mais cauteloso e por aí em diante. E também a controlar a tua esquerda sempre. O que está a acontecer à tua esquerda pode ditar próximos acontecimentos, né? Que serão as zonas futuras.
Então, stop loss poderia ser muito curto aqui e procurar oportunidades de 1 por 3. 1 por 3 seria aqui, mais ou menos. Arriscar 10 para ganhar 30. Seria muito rápido esse trade, porque esses dias aqui rolaram muita notícia. Eram últimos dias do mês. Não, aliás, era o início do mês aqui, quando surgem notícias de alguns relatórios por aí em diante. Primeira sexta-feira do mês, aí em diante, né? Então, não sei se tem mais alguma dúvida. Vou te mandar uma foto que te mostra o tipo de rompimento no grupo, ok? E a explicar melhor sobre as velas, como é que as velas devem estar após um rompimento, ok? Ver uma rejeição, uma vela de compra naquele sentido da rejeição, ou venda, uma vela de força nesse caso, e depois seguimos com aquilo que é o movimento. Estiver tudo bem, Bill? Yeah, but tá. I got Tá. it. Percebeu tudo? Yeah. Depois eu vou tentar executar um pouco. Yeah, importante. Importante sempre tentar entrar no gráfico e procurar por esses padrões. Fazer um backtest. Backtest é fazer, voltar sempre um pouquinho atrás e tentar fazer as análises após o acontecimento de algumas coisas. Sempre há de haver rejeição nessa linha. Houve uma rejeição aqui houve rejeição, isso aqui é um spinning top, ou é um padrão gráfico que nós vimos, um padrão de velas aqui, podemos chamar de estrela da noite. E onde mais? Aqui o preço aproximou, rejeitou. Depois tivemos uma confirmação aqui com o bearish engulfing. Aqui rejeitou 1, 2 vezes, nice. Mas aqui não rejeitou, ok? Aqui não rejeitou nada. O preço aproximou e rompeu. Então isso aqui já era um sinal forte. Mas também podemos ver o que está acontecendo aqui embaixo. Aqui embaixo também é muito importante para ver se estamos a sair de uma reversão ou o quê. Aqui. Esta zona é muito importante, é uma zona forte de suporte. E aqui conseguimos ver que o preço quase estava a invalidar aquilo que era a nossa tendência de baixa. E aqui já é que conseguiu romper esta mínima aqui. Okay. Ou este topo, desculpa. Então, se estiver tudo bem, não sei por causa da hora, são 23. Hoje íamos falar, aliás, são 22h06, né? Não 23. Hoje vamos falar, ou íamos falar sobre Elliott Waves. Aqui eu não vou dar muito sobre Elliott Waves, porque esse capítulo é muito, mas muito longo, que podemos ficar aqui a ver cerca de 5, 6 aulas só a falar de Elliott Waves, ok? São as ondas de Elliott. Então, minha ideia é sempre trazer um pouco de conteúdo sobre essa matéria e posso deixar lá, se calhar, o manual que se precisarem. O manual que fala sobre tudo que tem a ver com Elliott Waves. É um manual muito longo, cerca de 100 e tal páginas. Mas nós não precisamos saber tudo aqui no trading, eu já vos disse isso várias vezes. O importante é saber as coisas essenciais para ser lucrativo. Se procurar saber tudo, o que vai acontecer é que você vai ficar paralítico por análises. Okay? Vai querer analisar com essa teoria, aquela teoria, e depois, no final do dia, não vai fazer nada. Okay? Então, a teoria de Elliott é uma teoria que nós usamos para identificar padrões, né? Ou alguns padrões que têm a ver com aquilo que é a tendência do próprio mercado. Então, aqui vamos identificar várias ondas, que são as ondas primárias e as ondas secundárias, em que as ondas primárias são ondas de impulsos e as ondas secundárias são as ondas de correções, ok? Então, temos aqui Wave 1, Wave 2, 3 and 4. Essas aqui são as ondas impulsivas.
A onda 1, a onda 2, momento corretivo, impulso, correção, impulso. Ok? Então, diante desta nossa primeira tendência, ou este nosso primeiro movimento impulsivo, que consiste em 5 ondas, depois teremos aquilo que é a correção deste primeiro movimento. Com isso quero dizer o quê? Vou explicar bem no quadro. Deixa eu apagar tudo isso. A Elliott Waves diz que teremos 5 ondas, mas essas ondas teremos momentos impulsivos e corretivos. Em que aqui temos, começamos a contar aqui do 0, 1 é a primeira onda, 2, segunda onda, 3, terceira onda, 4 e depois 5. E aqui estamos a dizer o quê? Que a probabilidade do preço reverter após a criação das 5 ondas é maior. Não estamos a dizer que vai reverter, porque ele pode criar 5, 6, 7 ondas, né, para criar aquilo que é uma tendência madura e depois reverter. Então, temos uma onda prematura, aliás, temos uma tendência aqui, a partir do 1, ou da primeira onda, é uma tendência mais ou menos prematura, em que a probabilidade de haver muitos traders a entrarem neste movimento é maior. Por quê? Porque sempre as pessoas tendem a procurar oportunidades quanto mais cedo ainda no início de uma tendência. Então, é uma tendência prematura. A onda terá mais candles de força ou candles acelerados do que já numa tendência madura. Então, aqui na primeira onda, vamos ter muitos candles de compra, candles grandes, a mostrar realmente uma força compradora. E esta aqui será a primeira correção, em que a primeira correção geralmente é aqui onde nós apanhamos aqui os padrões gráficos que nós falamos, as cunhas, as bandeiras, os triângulos, por aí em diante. E depois temos já o segundo, aliás, a terceira onda, que é um momento impulsivo, em que já vamos encontrar também vários candles aqui na direção daquilo que é a nossa tendência, ou a direção principal da nossa tendência. E serão candles de força também, em que já vão começar a mostrar uma desaceleração por aí, neste ponto, ok? E depois teremos uma outra onda de correção, em que vão aparecer também alguns padrões aqui, triângulos por aí em diante. E esta aqui é a última onda, que nós chamamos de onda número 5, em que provavelmente há de haver uma desaceleração já do mercado, em que os candles estarão mais enfraquecidos e a mostrar que a nossa tendência já está madura. Traçando a nossa linha de tendência, isto estaria assim, ok? E na quinta onda, onde provavelmente aparecem já os nossos padrões de reversão, e após os padrões de reversão, pode até romper aquilo que é a nossa tendência, e rompendo a nossa tendência, estaríamos a fazer a correção da onda número 1. Esta aqui, no tempo gráfico maior, seria a nossa onda número 1. Estaria assim, ok? Então, após a criação desta onda número 1, que são esses 5 movimentos, vamos criar a correção. E a correção desta aqui, se não for uma correção complexa, seria mais ou menos assim. E essa correção nos tempos gráficos menores pode nos dar aquilo que é o A, B e C desta tendência, ok? Que é, rompeu, fez o reteste e caiu. E caiu, vai cair até onde? Vamos medir do ponto A até o ponto B, achar mais ou menos 50%, ok? Que seria o ponto C. Este aqui seria o ponto B. E este aqui seria o ponto A. Então, depois de completar esta onda aqui, ok? Aqui é o ponto 0, 1, 2. Então, esta aqui estaremos a chamar de onda 1, ok? E esta aqui, onda 2, né? De 1, desta aqui. E aqui já vai continuar de novo com o nosso movimento, em que vai criar 1, 2, 3, 4, 5.
teremos a criar já a continuação da nossa tendência. Isso vai depender daquilo que é o tempo gráfico que vais usar. Tempos gráficos menores, 1 hora, 15 minutos, 30 minutos, vão te mostrando esses padrões aqui a se formarem. E os tempos gráficos maiores serão com menos informação, em que provavelmente vais ver algo do gênero, criar 1, 2, depois 3, 4, 5, assim sucessivamente. Nos tempos gráficos menores vais ter mais informação. Ele vai criar 1, 2, 3, 4, 5, de 1, depois vai criar A, B e C, desta onda número 1, e depois vai continuar 1, 2, 3, 4, 5, de 2, e A, B, C de 2, assim sucessivamente, ok? Então, isso aí é possível nós identificarmos em alguns gráficos. Não estamos a dizer que tudo vai ser exatamente o que acontece lá nos nossos manuais ou o que a teoria diz. Algumas ondas é normal encontrarmos, ou alguns ativos é normal encontrarmos com 6, 7 ondas, mas a respeitarem também aquilo que é o Elliott Waves, que é criar mais ou menos 3 ondas de correção. Okay? Então vamos lá tentar ver aqui, puxar o USD. O que temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Só para poderem perceber que realmente esses ativos não vão criar o número de ondas exatamente como está lá. Ou alguns também preferem esperar a criação do tal padrão e começarem a contar as ondas. Assim estaríamos a dizer o quê? Estaremos a dizer que até aqui, estamos numa tendência de alta. Enquanto ele não romper este ponto, este aqui, ainda estamos numa tendência de alta. Por quê? Porque aqui o preço depois podia fazer isto, continuar. Okay? Aqui ainda não invalidamos aquilo que é a nossa tendência. Ele só invalida quando rompe estas mínimas aqui. Isso aqui é um double top, meio que estendido. Ok? E é por isso que é muito importante perceberem como se formam os padrões. Então, teremos a dizer o quê? Que alguns traders podem considerar o número de ondas a partir daqui do rompimento, em que ele já reverteu, em que temos 1, 2, 3, 4, 5, ok? Este é o quinto ponto. E depois vamos procurar já oportunidades daquilo que é a nossa correção, em que temos aqui A, B e C, de A, aliás, de 1, ok? Vou esperar mais ou menos assim. Temos A, B, C, desta primeira tendência, ou desta primeira onda, podemos assim dizer. Aqui é a primeira, esta aqui é a segunda, até se calhar aqui, em que nos tempos gráficos menores estaremos a ver muita coisa, mas se calhar no outro tempo gráfico vamos ver um e o outro, e o 2 aqui. Depois vamos procurar oportunidades aqui dele criar a terceira onda. Se nos focarmos só nesse cenário aqui, mas porque o Gold não está exatamente assim, temos de ver os outros tempos gráficos em que é possível nós medirmos, ok? Vamos procurar ver onde é que ele rompeu a estrutura de baixa neste cenário. Que houve uma fase de acumulação de ordens, por aí em diante rompeu, ok, nice. Então vamos lá ver. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4 e aqui 5. Isto aqui não conta. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Depois temos A, B, C, né? E depois o preço começou aqui a fazer uma espécie de uma consolidação. E se quisermos nos focar naquilo que é o rompimento desta zona, ainda não temos. Provavelmente esteja numa fase de distribuição. Está a consolidar dentro deste range. Isto aqui é um spring, manipulação aqui, pegou muitos stop losses e provavelmente o preço volte a esta região aqui. Ok? Volte a esta região aqui, em que estariam a ver que realmente o preço está consolidado. Então, as ondas têm que identificar sempre num ativo que está em alta ou em baixa. As ondas podem identificar-se sempre em ativos que estão em alta ou em baixa.
quero procurar um ativo num tempo gráfico menor, 5 minutos, por exemplo. Isso vai se formando em todos os tempos gráficos. Ok. Aqui temos várias ondas aqui. Temos 1, 2, 3, 4, provavelmente 5, 6. Este aqui não rompeu, rompeu aqui, 7. E agora, provavelmente, o preço esteja a nos dar oportunidades de reversão. Por quê? Porque já estamos numa onda madura aqui. Ou numa tendência madura, desculpe. Então, a probabilidade de o preço começar a reverter nesta região, e é o que está a fazer. Aqui provavelmente tenha um padrão. Se eu colocar uma linha horizontal aqui, temos uma espécie de um head and shoulders. Podemos procurar aqui no nosso Trading View. Aqui nesta zona é o nosso left shoulders. Aqui temos a cabeça, né? Depois aqui temos o right shoulder. E depois aqui rompeu. Isto aqui é um padrão. Podem aprender a desenhar os padrões com ferramentas que estão aqui. Ok? E conseguem ver que realmente o preço já está a reverter. E vai reverter para fazer o quê? Para criar o A, B e o C de 1, né? Da nossa linha de tendência ou as nossas ondas principais aqui. Em que, para acharmos isso, podemos achar 50% deste ponto, e que provavelmente seria nesta região aqui. Então, poderia criar A, B e C até aqui. E esta zona entra em confluência com a nossa zona de suporte aqui. Ok? Esta zona de suporte é forte. Nós já vimos sobre zonas fortes e fracas. Esta zona é forte. Temos 1, 2, 3, 4 toques. É uma zona forte. Então, provavelmente, ou a probabilidade de haver uma reação aqui nesta zona é maior. Okay? E estaremos também a completar aquilo que são os Elliott Waves. Temos A, B e C depois vai continuar a criar 1, 2, 3, 4, 5, daquilo que é a nossa tendência principal. Este é o básico para Elliott Waves, e não precisam se focar muito nessas teorias ou nessa teoria. O importante é vocês saberem sempre desenhar ou saber identificar esses padrões por aí em diante, ok? Então, aqui existem regras também para seguir esses padrões, né? E essas regras dizem o quê? Que na onda 2, ou a onda 2 não pode retrair mais de 100% da primeira onda. O que significa isso? Significa que se criarmos, ou se cria essa primeira onda, que é esta, a segunda onda não pode retrair mais de 100% da primeira onda. 100% seria aqui. Aqui é 1, 2. Aliás, aqui é o 0, aqui é o 1. Né? E este aqui é o 100% desta primeira onda aqui. E aqui, por exemplo, seria por aí 50%, né? A metade. Né? Então, quando começarmos a ver, ou quando formos a ver o Fibonacci, né? O Fibonacci vai falar sobre retração. Então, a nossa retração, geralmente, os traders usam mais os níveis de 50% ou 61%, ou 6,1%.
0,61%, que é o 61%. Então, a nossa regra de Elliott está a dizer o quê? Está a dizer que o preço não pode retrair mais do que 100%, quer dizer, não pode passar esta zona aqui. Pode retrair até mais ou menos este nível, mas não pode passar este aqui. Se ele passar, já não estamos perante a Elliott Waves, ok? E depois, diz o quê? Que a terceira onda nunca pode ser mais curta das ondas 1, 3 e 5, ok? As ondas 1, 3 e 5, que são as de impulso, não de correção, 1, depois 3, e depois teremos a nossa onda número 5. Então, esta onda aqui, número 3, não pode ser curta em relação à onda 1 e esta 5. Esta é uma regra também. Então, esta onda aqui deve ser um pouco mais longa em relação às outras, ok? Isto aqui eu vi em que ativo, acho que foi V10S. Vamos ver. 10S. Deixa eu lá abrir meu Chrome. Sim. DGS. Então, vamos lá ver o... Isto aqui formou-se há dias. Há dias, não. Vamos lá ver o tempo gráfico de 1 hora. Quero vos mostrar uma coisinha só. Ok. Então, aqui vamos procurar primeiro o rompimento desta zona, né? Deste ativo aqui. Vamos ver aqui com o gráfico de linhas. Conseguimos já ver aqui que temos um double top. Aliás, desculpa, double bottom. Aqui que é um padrão de reversão aqui nessa região. Ok? Temos aqui um double bottom. Estou aqui múltiplas vezes e depois rompeu. Ao romper, vamos procurar a nossa primeira onda. Temos aqui a onda número 1. Aqui. Esta aqui é a onda número 1. Depois tivemos aqui uma espécie de uma correção que fomos a traçar aqui. E traçarmos assim, temos uma espécie de um padrão de continuação aqui. Um triângulo simétrico. Ok? Neste triângulo simétrico, podemos ver, se medirmos esta onda, é daqui para aqui, sim, né? Onde começa o impulso e depois houve uma correção. Então, depois tivemos esta onda aqui. Se formos a medir essas duas ondas, provavelmente a onda número 3 é maior ou quase do mesmo tamanho, né? Mas é maior, um pouco maior em relação à onda número 1. Isso aqui começou daqui, né? Onde criou este primeiro impulso e continuou. Então, provavelmente, teremos uma correção aqui do preço, em que está a criar um padrão. Medir aqui, traçar aqui também. Ok? Estamos a ter um padrão aqui de continuação. E, provavelmente, o próximo ponto ou o próximo movimento será de impulso. E este momento impulsivo será a quinta onda. Okay? Temos 1, 2, 3, 4, esta correção, e depois teremos 5. E esse 5 aqui, este momento impulsivo, número 5,
não pode ser maior em relação aos outros. Aqui já estamos a entrar numa tendência madura, né? Em que o preço já vai começar a desacelerar. E para quem usa o RSI, por exemplo, há de ver que o RSI vai estar muito comprado, isso nos tempos gráficos maiores, né? E provavelmente vai haver uma espécie de uma mudança daquilo que é o sentimento do mercado, que vamos ver já uma espécie de um padrão a se criar aqui de reversão. Então, aqui já estaremos perante as nossas ondas de Elliott, ou as nossas 5 ondas de Elliott, em que depois o preço vai criar a primeira onda novamente, que é a onda A, e depois onda B, e a onda C, daquilo que é o primeiro movimento, que é este aqui. Este aqui será o nosso primeiro movimento impulsivo, ok? E, se formos a medir, do ponto mais baixo ao ponto mais alto, podemos achar se calhar 50%, em que será mais ou menos nessa região deste movimento todo, ok? E também é possível acharmos o próximo take profit, ou onde vai terminar esta tendência aqui, através do Fibonacci. Podemos achar desde o ponto baixo aqui até o ponto... Olha, é disciplina agora. Vamos para aquela equipa que tem mais disciplina, que tem menos cartões amarelos, vermelhos, sei lá o quê. Se estão a empatar em tudo. Eles, os dois, não se bateram. Empataram. Olha. Tá aí golo aí. Ixi. Alguém está Depois na de aula a sofrerem, já assistir estão atrás. futebol. Não. É quando vem beber água e tudo. Ok. Então, provavelmente vamos ter um movimento até esta região aqui. É possível, com várias ferramentas, o Fibonacci, por aí em diante, achar esses níveis todos. Então, o Fibonacci será a nossa ferramenta que vamos usar amanhã, que vamos aprender a calcular onde provavelmente o preço vai nos dar novas oportunidades, seja de continuação ou também aquilo que é o término da nossa tendência. Okay? E isso só pode ficar para amanhã por causa da hora. Então, Elliott Waves, esse é o básico, mas quem quiser aprofundar mais sobre o Elliott Waves, e provavelmente serão coisas um pouco mais avançadas, porque a pessoa não precisa de saber tudo de uma só vez. Tem que se dar espaço e dar tempo às coisas. E aprender a caminhar também de acordo ao seu nível. Este é o básico de Elliott Waves, saber que existem cinco ondas, e nessas 5 ondas temos uma que é impulso, segunda que é correção, terceira é impulso, quarta correção e a quinta é impulso. E nessas 5 ondas nós chamamos todas elas juntas de um momento impulsivo 1. E depois teremos aquilo que é a correção deste momento impulsivo, em que teremos o ABC, ok? E depois do ABC terminar, continua novamente a nossa tendência, criando o momento impulsivo 1, 2, 3, 4 e 5, assim sucessivamente, ok? Então, por hoje é tudo, senão vou atrapalhar o vosso jogo. Amanhã vamos ver o nosso Fibonacci, ok? A retração do Fibonacci, ou Fibonacci retração, ok? Fibonacci retracement, como chamam em alguns manuais. E amanhã é quinta-feira, estaremos cá juntos. Se quiserem, podemos voltar um pouquinho àquilo que é a explicação do Elliott Waves, ok? E vermos mais algumas coisinhas sobre ele. Mas vou passar lá o manual em que é possível aprofundar um pouquinho mais para quem quer ver o avançado desta teoria. Para mim não me interessa muito o avançado, o importante é saber o básico e saber implementar ou interpretar o básico, ok? Então, guys, eu vou descansar, já está na hora e podemos continuar amanhã.
Hoje ficamos mais tempo a tirar dúvidas de alguns colegas e já não dá tempo de continuar com algumas coisas ou outra matéria, né? Então, se tiver alguma coisa a dizer, podem escrever no chat ou podem dar alguma sugestão aí no chat também, faz sentido. Ok, então vamos continuar amanhã, mesma hora, e provavelmente vamos fechar essa parte da teoria e vamos começar a ver as coisas na prática já, desenhar setups e vou explicar já muito sobre as estratégias, muito sobre todas essas teorias aqui que nós vimos e toda essa informação que eu trouxe aqui em texto, né, para vocês, ok? Então, bom descanso, guys, e até amanhã. Melhor prepararem o vosso TradingView, estarem sempre preparados para começar a operar. Thanks. Yes, até amanhã.